Olá, muito boa noite. Essa semana, mais um frente a frente em que o Congresso reabriu, mas não engatou. Tivemos aí a volta dos trabalhos com um discurso forte do presidente da Casa em prol da reforma da Previdência. O governo defendendo o texto, mas nos bastidores os deputados continuam dizendo que não há votos para aprovar a proposta. Para discutir esse e outros assuntos, hoje eu e José Maria Trindade recebemos o procurador-geral da Câmara dos Deputados, deputado Hildo Rocha, que é do MDB do Maranhão. Deputado, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Denise e José Maria, o convite por estar aqui na noite de hoje para que a gente possa falar um pouco sobre o trabalho da Câmara Federal e assim como também lá da Procuradoria. Pois é, a mesa comigo, como já disse, José Maria Trindade. Boa noite, José Maria. É isso, muito boa noite, Denise. O deputado Hildo Rocha substitui exatamente o ministro Carlos Marum, né, que foi para a coordenação política do governo. O deputado Hildo Rocha fez aquele trabalho ali. Primeiro, vereador, foi secretário de Estado 2 vezes no Maranhão, coordenador político no Maranhão. E agora, deputado federal, em primeiro mandato, mas já tem uma lista de coisas prestadas aqui, um trabalho feito na Câmara dos Deputados, tanto que se transformou em procurador-geral da Câmara dos Deputados. A missão é defender a imagem da casa. Deputado, muito boa noite, obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Eu queria antes dizer que você pode participar aqui do nosso programa Frente a Frente. Por favor, você pode mandar aqui um WhatsApp com a pergunta para o deputado Hildo Rocha, através do 17 99647 3337. Vou repetir, 17 99647 3337. Mas também através do Twitter da Denise, que é o Deni Rotenburg, que está aí na telinha, e o meu, @José_M_Trindade. Deputado, são momentos muito difíceis, um descrédito, né, geral de político, e eu insisto que isso não é coisa de Brasil, não. O mundo inteiro tem um descrédito da política. O que o senhor pretende aí na defesa da imagem da Câmara dos Deputados? Como é que o senhor prevê a sua atuação nesse sentido? Olha, nós pretendemos nos aproximar cada vez mais dos veículos de comunicações, de todas as formas que nós temos, que são várias hoje de comunicações, com os profissionais que elaboram as informações, as notícias, mostrando realmente qual é o papel do parlamentar, qual é a dificuldade que o parlamentar tem no exercício do seu mandato. Porque muitas das vezes as pessoas olham de forma muito distorcida o exercício do mandato parlamentar. Porque o deputado ele é cobrado demais e ele exerce atividades que ultrapassam as atividades do próprio legislativo. Quando ele vai na base, ouvir a base, fiscalizar a execução das obras, a execução do orçamento da União, que muitas das vezes é realizado através de um município, de vários municípios, do Estado. E às vezes o deputado anda muito, viaja muito, corre muito, e aí de repente aparece ele lá com uma conta de passagem alta. E aí se atribui a um parlamentar que viaja muito. Entende-se que ele está passeando, e muitas das vezes não. O que nós podemos perceber, inclusive nas missões oficiais, é que alguns parlamentares, por até dominar vários idiomas, ele é escolhido muitas das vezes para cumprir missões fora do nosso país, porque ele domina bem o inglês. E aí as pessoas chegam e dizem, não, esse parlamentar viaja muito. Mas tem que saber que ele, às vezes, além de dominar bem o idioma, ele é um especialista em alguma área que no momento é importante a presença do parlamentar brasileiro. O perfil do senhor é um pouco diferente, né, do deputado Carlos Marum, que é mais estridente, mais barulhento. O senhor é um negociador, né, ocupou inclusive 2 vezes uma secretaria exatamente que cuida da articulação política, né? Mas o senhor pretende conversar ou processar e fazer aqueles... Bem, primeiro nós temos que atender às demandas dos parlamentares, são os deputados e as deputadas. Vamos conversar com o parlamentar, mostrar a possibilidade de fazer um entendimento, porque se a pessoa que destratou um parlamentar
se prontificar a retratar, eu acho que é válido. Quais são as demandas que estão lá em cima da mesa, urgentes, assim, que o senhor vê de defesa do parlamento? Muito é crime contra a honra, né? Injúria, difamação, calúnia, é o que mais acontece, onde algumas pessoas, e muitas das vezes com perfis falsos, né? Que hoje nós temos aí grande quantidade e uma velocidade muito grande de notícia através das redes sociais. Aí, muitas queixas, então, relativas às redes sociais. Exatamente. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos aí um determinado blog que caluniou uma parlamentar. E a Procuradoria foi à Justiça para identificar, porque não se conseguia nem identificar quem era o dono daquele blog, daquele ID, e na mesma hora a Justiça determinou que o Google passasse a informação para a parlamentar. Então, são casos... E foi passada a informação? Foi passada a informação. Descobriram de quem era? Descobriu de quem era e agora a parlamentar pode tranquilamente processar. Só que esses processos de calúnia, difamação, esses processos contra a honra, além de demorar muitas das vezes, ocorre que a pena é muito pequena. Ela é uma pena bastante, quase que insignificante. Existe projeto de lei buscando aumentar essa pena até para que a pessoa tenha mais responsabilidade naquilo que ele diz. Muitas das vezes se acusa as pessoas sem ter provas, sem ter como provar aquilo que ele está dizendo. Então, agora, deputado, a gente percebe muitas vezes que, por exemplo, há muitos deputados aí investigados pela Lava Jato. Então, é comum que se cite esses determinados parlamentares, fulano de tal, investigado ou sob investigação ou acusado de recebimento de propina da Odebrecht, ou seja lá que empreiteira for. Isso virou ali um senso comum quando se refere a deputados acusados ou envolvidos aí na Lava Jato. Aí a Justiça tem que ser mais ágil, claro, em relação a esses parlamentares. Mas a Casa, no momento em que um deputado é réu num processo, também não deveria se proteger mais, dizendo, olha, não é melhor dar uma licença a esse deputado, afastar ele do mandato, ou tem que esperar até o trânsito em julgado para que a Casa possa se proteger e proteger a sua imagem? A nossa Constituição Federal permite que a pessoa responda, e deve assim ser, responda por qualquer tipo de acusação que é feita a ele pelo Ministério Público Federal, estadual, qualquer que seja a entidade que o esteja acusando. Então é importante também que haja o direito de defesa. E a nossa Constituição Federal diz que a pessoa só pode ser considerada culpada depois de transitar de julgado, né? Então ele tem toda uma oportunidade para se defender. O que eu vejo com relação à Lava Jato, eu não estou envolvido na Lava Jato, até porque eu me elegi agora, né? Então, deputado de primeiro mandato não tem quase nenhum envolvimento, envolvimento com Lava Jato. Mas o que eu vejo é que alguns parlamentares que estão aí citados pela Lava Jato, muitos receberam o financiamento, recursos para bancar suas campanhas, sem que eles sequer soubessem que isso era dinheiro de propina. Porque o partido recebia, repassava para o candidato para que ele bancasse a sua campanha. Ali ia 200, 300 mil, 500, 1 milhão de reais, mas ele não era obrigado a saber. Mas eles estão respondendo por isso. Eu acho isso aí, sinceramente, um equívoco muito grande do próprio Ministério Público quando acusa as pessoas sem que tenha absoluta certeza de que ele sabia de que aquele dinheiro era proveniente de propina, porque muitos te garanto que eu tenho certeza que não sabiam. Deputado, muito se fala hoje no tal ativismo judicial, né? Que são os juízes e principalmente o Supremo Tribunal Federal avançando ali até, de certa forma, legislando, tomando algumas funções do Executivo, né? E nesses casos há alguns encontros ali entre o Judiciário e o Legislativo, né? Tem a questão, por exemplo, aí de
de buscas e apreensões nos gabinetes, nas residências oficiais. O senhor acha que isso já está pacificado? É possível prender parlamentar e fazer busca e apreensão em gabinetes e em residências? O senhor acha que isso está tranquilo? Não, não está tranquilo. A nossa Constituição Federal não permite que isso ocorra. O que de fato está acontecendo é que, como você diz, e muitos dizem isso, que o Poder Judiciário está extrapolando ao seu poder, está ultrapassando o poder que ele tem conferido pela nossa Constituição. O senhor acha que ele está ultrapassando? Muitas das vezes tem ultrapassado. E qual será a reação? Tem pessoas já que defendem que o presidente Michel Temer convoque uma nova Constituinte para 2018. Aqueles eleitos de 2018 também seja Constituinte, para que a gente faça um pacto, porque a continuar dessa forma, cada vez mais vai ficando difícil a relação entre os poderes. E Montesquieu lá atrás já dizia que tinha que se respeitar os poderes, e ele citava lá 3, né? Nós não temos 4, no Brasil não tem um poder moderador. Não sei não, acho que tem, viu? Então, e esse é que está sendo o grande problema, que a nossa Constituição diz que é 3 poderes, né? E diz qual é a atribuição de cada um dos poderes. Mas, deputado, veja bem, são 3 deputados presos, né? O terceiro deputado hoje, a ordem de prisão foi expedida. 3 deputados presos. E você vê essa questão lá do João Rodrigues, é algo que aconteceu lá em 1999, quando ele era prefeito de uma cidade lá de Santa Catarina. Então, não foi no exercício do mandato de deputado, aliás, nenhum dos 3, né? Porque o Celso Jacó, quando ele era prefeito de uma cidade lá do Rio de Janeiro. E o Paulo Maluf, prefeito de São Paulo. Então, nenhum dos deputados que estão presos foi motivado por causa do exercício do mandato de parlamentar, de deputado. Mas muitas das vezes as pessoas não sabem e acham que é em função do exercício do mandato de deputado. Então você vê que o foro, que muitas vezes as pessoas pensam que o foro defende, privilegia o deputado, isso não ocorre. Mas peraí, Eduardo Cunha, quando foi afastado, ele era deputado e foi por exercício do mandato, né? Foi por ações ali que ele teria cometido no exercício do mandato. Não naquele mandato, no mandato lá anterior, né? E que vinha realmente acontecendo isso. Com o Eduardo Cunha, ele tem acusações, né? Na época ele foi lá do fundo de pensão, né? Uma coisa assim lá no estado do Rio de Janeiro. Ele foi acusado de usar a presidência da Câmara para tentar... É verdade. Isso, a liderança isso, do PMDB, mas não naquele mandato. A liderança do PMDB, a presidência da Câmara, o ato dele foi bem parlamentar mesmo. Mas o que eu digo é que dos parlamentares, porque ele não é mais parlamentar, né? Mas os atuais, que são deputados, como é o caso do Celso Jacó, do Paulo Maluf e do João Rodrigues, são crimes que ocorreram antes de eles serem deputados. São 3 deputados federais com mandato com ordem de prisão. Paulo Maluf, o Celso Jacó e o Jacob e agora o Rodrigues, né? João Rodrigues. Tem 2 ex-presidentes da Câmara presos, né? Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, e o ex-parlamentar Gedel Vieira Lima. E também o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que foi assessor do Planalto. E o do PT também, do Luiz Argolo. Exatamente. Ex-deputado que era do PT. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Hildo Rocha, ele é do PMDB do Maranhão, é o procurador-geral da Câmara dos Deputados. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Você pode mandar aqui seu WhatsApp com perguntas para o deputado Hildo Rocha. É o 17 99647 3337. 17 99647 3337. E também pelo Twitter da Denise, @DeniRotenburg e @José M. Trindade. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.